Olá, eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar sobre as dúvidas de linhas, quais linhas usar, para que usar, quando usar, quais agulhas usar para cada tipo de linha, o tamanho, se dá muita diferença entre elas ou não. A gente sabe que essas dúvidas são frequentes por mais que a pessoa tenha experiência, então hoje nós vamos falar sobre elas e tirar essas dúvidas. Vem comigo! Pelos tipos de linha: a Anne, a Charme, a amigurumi comum, a amigurumi soft, a amigurumi max. Eu tenho aqui a Fial, tá? Ela, às vezes na sua região você não vai ter, às vezes não conhece, porque ela não é tão conhecida como essas daqui, como as outras. E aí, pro tamanho que cada uma delas fica, eu fiz o mesmo padrãozinho. E aí, para vocês verem a diferença de cada uma. Essa daqui foi feita com a Max, essa com a Soft, essa com a amigurumi comum, olha lá, essa com a Fial, a Charme e a Anne. Eu já vou comparar elas, primeiro eu vou falar de textura e de algumas dúvidas do que usar pra quê, e depois a gente compara os tamanhos certinho. Então, vamos começar pelas 3 amigurumis que eu tenho aqui. Então, a amigurumi comum, né, recomendada, utilizada em todos os tipos de trabalho, a mais comum de se encontrar e de se usar. Mas quando usar as outras? Bom, a Soft, ela é um pouquinho mais grossa do que a amigurumi. Olha lá. Olha a diferença do trabalho da amigurumi pro trabalho da Soft, tá? Se dá muita diferença. Não dá muita diferença. Embora a amigurumi Soft ela seja um pouquinho mais grossa, no trabalho em si não dá tanta diferença, dá um pouquinho de diferença, olha lá. Mas não dá tanto. Mas ela tem uma textura muito macia, muito gostosa de se trabalhar, tá? A agulha que eu usei para as duas, tá? Foi a 2,5. Dá pra usar a 2, dá pra usar a 3 também. Usei a 2,5. E aí, a Soft, eu não encontro muito por aqui, então eu comprei ela, já comprei pela internet, em uma comprinha que eu fiz junto com outras coisas. Mas ela é muito legal, muito gostosa de se trabalhar para bichinhos de pelúcia e para naninha. Eu vou deixar aqui nos cards a descrição o link do vídeo da naninha, tá? Que eu fiz exatamente com essa cor aqui. Essa daqui é o restinho da linha utilizada lá. Porque pra naninha ela fica muito gostoso, então assim, pra bebê, né, trabalhar com ela, com coisinhas pra bebê, é uma delícia, porque ela vai ficar bem fofinha. Para amigurumis mais pequenininhos de bichinho de pelúcia, também é muito legal. Para fazer amigurumis maiores, daí eu acho que já depende do quanto você está disposta a gastar ou do quanto a sua cliente está disposta a pagar. Por quê? Se você for ver o preço de uma para outra, eu não vou falar exatamente preços específicos aqui, uma porque, né, varia muito de região para região, e também pode ser que você esteja vendo o vídeo depois de algum tempo que ele foi gravado e daí os preços não vão fazer sentido para você. Mas elas têm uma média, independente de quanto elas custem aí na sua cidade, elas sempre têm uma média, variaçãozinha de preço, né, que é bem padronizado. A amigurumi soft você vai encontrar ela sempre mais barata do que a amigurumi comum. Porém,
ela rende muito menos, ela vem menos, ela rende muito menos. Quando você pega ela, é porque aqui ela já tá no finalzinho, é que ela não tá embaladinha, nenhuma delas está embaladinha. Essa daqui tá mais próxima, né, do começo do que as outras. Mas, quando você pega, aparentemente ela tem o mesmo tamanho ou mínima diferença da amigurumi. Porém, ela rende muito menos. É absurdo o tanto de rendimento de uma para outra. Então, para bichinho pequenininho, então até compensa, né? Só que se você for fazer um bichinho maior, uma coisa muito maior, vai acabar gastando muito mais e talvez a sua cliente ou seu cliente não vai estar disposto a pagar por isso, tá? E daí vai falar que a outra faz mais barato e daí você vai ver, ela usou amigurumi comum e obviamente não vai ter como concorrer com isso daí. A Max. A Max, se você quiser deixar aquele trabalho bem grande, aquele trabalho normal, que você quiser deixar ele bem maior, usa a Max. Eu vou mostrar aqui, olha lá. Esse foi aqueles dois que eu tinha mostrado e olha a diferença da Max. Ela dá uma diferença muito grande. E eu vou te mostrar. Ela não tem uma textura, ela é bem mais grossa, né? Ela não tem uma textura tão macia quanto as outras, tá? Então ela vai deixar o trabalho mais durinho mesmo, assim, mais parecido que você trabalhou com barbante e um barbante mais grosso, né? Não um barbante 6 aí, um barbante mais grosso. Então, ela não vai trazer delicadeza e leveza ao seu trabalho, mas, por exemplo, quero deixar aquele bichinho ou aquela receita muito maior. Não sei aumentar, não sei fazer o padrão aumentando. Dá para usar a Max, que daí ela vai aumentar bastante a sua receita, tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com ela. Ela é um pouco mais dura para trabalhar, acaba deixando a minha mão doendo, né? Não que vá acontecer com vocês. E aí, vamos ver as demais. A Charme. E daí também, por ela ser muito grossa, ela também não rende muito, tá? A Charme e a Anne. Bom, eu não curto muito trabalhar com a Anne, porque ela é bem mais fininha quando a gente tá trabalhando. Porém, eu fiquei até um pouco assustada quando eu fiz as pecinhas aqui. Que elas não dão tanta diferença de uma para outra, né? Olha, é a amigurumi pra Anne. Dá diferença? Dá, mas também não é tanto assim, tá? Então, não vai ser aquela diferença de uma peça para outra. Muita gente gosta de usar a Anne assim, porque ela fala que ela deixa a peça mais delicada, tá? Então gosta de trabalhar com bonequinha, com bichinho, gosta de trabalhar com a Anne, porque fala que deixa delicado. Eu não gosto de trabalhar com uma linha fina, então assim, para quem gosta, ótimo, vai fazer lindas peças com ela e não que o resultado fique feio, ao contrário, realmente fica delicado. Mas eu particularmente, quando eu trabalho com a Anne em amigurumi, eu trabalho só com fio duplo. Eu só utilizo a Anne normal, né, com um fio só, se eu estiver fazendo detalhes, por exemplo, um vestidinho, alguma coisinha assim. Aí eu trabalho com ela normal. Mas se for para fazer amigurumi, eu particularmente eu trabalho só com fio duplo, com a Anne em fio duplo, tá? E dela com a Charme dá menos diferença ainda, né? Porque a Charme ela fica um pouquinho menor do que a amigurumi aí, ó. Ficam não muito, né? Mas fica um pouquinho menor. E a Charme. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a Charme, porque ela pra amigurumi, olha, ela não dá tanta diferença de uma pra outra. O fio delas é quase da mesma espessura. A Charme, ela geralmente custa aí entre 3,50, R$ 4 mais caro do que a amigurumi. Se você olhar o preço, você vai falar, a amigurumi compensa.
Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar muito com a Charme, porque ela rende muito mais. Embora seja um pouquinho mais cara, pouca coisa mais cara, mas ela rende muito mais do que a Amigurumi. Não tem tanta diferença do tamanho de uma para outra. E, por exemplo, quando eu vou fazer boneca, que vai bastante, né? Que vai bastante, principalmente a chantilly, né? Essa daqui é um outro tom, você vai encontrar lá o tomzinho porcelana, creme. E na Charme você vai encontrar ela no mesmo tom, você vai encontrar a chantilly. Ela é muito legal para fazer a boneca porque ela vai render muito. Você vai fazer uma boneca inteira com ela, mesmo que a boneca seja grande, ainda vai sobrar linha. E a amigurumi não, você não vai conseguir fazer a mesma coisa com ela. Aqui tá o tamanho das 3 juntas, em ordem. E essa daqui é a Fial, que talvez você não tenha ouvido falar, ou talvez tenha já visto, mas não tenha aí na sua região, ou talvez tenha e se pergunte se vale a pena comprar ou não. Ela é bem mais barata do que a amigurumi, mas ela vem bem menos também. Em comparação de um fio para o outro, ela é basicamente igual em espessura. Olha, mesmo tamanho, tá? Um para o outro. Ela é basicamente igual em espessura. Porém, ela tem uma textura bem diferente da amigurumi. A amigurumi ela é macia e a Fial ela já tem uma textura de barbante, né? Então, para trabalhar é bem mais gostoso, bem mais leve na agulha a amigurumi do que a Fial. Ela é bem mais barata, mas ela também vem menos. Em questão de rendimento, eu acho que uma para outra ela é igual, mas tem essa questãozinha da maciez. E daí, sim, tanto para trabalhar, quanto para você mexer na agulha, quanto para o resultado final, você vai ver que existe uma diferença, né, em você pegar ali o bichinho, principalmente se é bichinho de pelúcia, né? Se é um bichinho, uma bonequinha, algo que você queira que seja macio para a criança brincar. Se for só de ficar de enfeite, não vai dar tanta diferença, mas assim, ao encostar, ao toque, né, do final do trabalho, vai dar essa diferença. Então, está aqui todas juntas. Deixa eu mostrar para vocês a maior, as demais. E aí, vale a pena você experimentar cada uma para ver você mexendo o que é mais vantajoso, o que é mais gostoso para você. Mas fica a dica aí em relação ao aumento, porque tem pessoas que não conseguem fazer esse aumento, olhar a receita e fazer o aumento do amigurumi proporcional, sem perder, né, a identidade, sem perder as características do amigurumi, então faz com a Max. Se quiser algo mais fofinho, né? Principalmente naninha. Acho que naninha, assim, a soft eu acho que não tem outra igual a ela. Porque ela vai trazer mesmo aquela maciez pro seu trabalho. E aí, se você quiser fazer bichinho de pelúcia, também é super legal, tá? Não acho que fique muito legal pra boneca, por exemplo. Né? Principalmente assim, pro corpinho de boneca, acho que não fica muito legal. Não é nem vantajoso em questão de custo-benefício e desnecessário, né? Para os demais trabalhos, acho que a Charme e a amigurumi comum estão aí empatadas em questão de textura, de resultado, tudo. Mas eu, particularmente, eu acho que eu prefiro trabalhar com a Charme porque ela rende mais, né? Então, obviamente, vai sair mais barato e mais vantajoso financeiramente pra gente. Mas tem gente que realmente prefere só trabalhar com a amigurumi, não com a Charme. E aí a Anne, eu acho que a Anne é a mais peculiar, assim, que você tem que ver se você realmente gosta de trabalhar com uma linha mais fina.
se você vai se adequar a isso. Ah, a agulha, tá? Essa daqui é a agulha número 4. Ela eu só usei pra fazer com a Max aqui. E a Anne, não consigo trabalhar com a Anne no 2,5. Né? Então, não trabalhei com ela no 1,75, tá? Dá pra trabalhar no 2, dá pra trabalhar no 1,75. A Max é da 4 pra cima, tá bom? 4, 4,5. E as demais dá pra trabalhar, todas as demais que tem uma... não necessariamente textura, né? Porque já falamos de textura aqui, mas tem uma espessura muito parecida. Dá pra trabalhar na 2, na 2,5, na 3. Eu acho que a soft já pra 2, ela não... Pela textura mesmo dela, ela não vai ficar muito legal, você não vai conseguir trabalhar legal. Talvez ela enrosque. Mas a 2,5, agulha 2,5 e 3, com certeza vocês conseguem trabalhar com essas linhas aqui, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais!